né? A gente falou muito de consumidor, né? Consumidor. Mas cada funcionário também tem. é um titular de dados. Tem, sem Na dúvida. verdade. E aí o RH tem que ter todo o cuidado para poder armazenar aqueles dados. E olha que você vai ter ali uma coisa que a gente não falou ainda. Vou falar agora. Dados sensíveis. Sem dúvida. Vamos abordar um pouquinho de dados sensíveis? Vamos lá. Vamos lá. A gente falou do RH, depois a gente entra no RH. Mas vamos explicar para o pessoal o que são dados sensíveis. Sem dúvida. Vamos lá. Dados sensíveis são dados, de acordo com a legislação, que podem causar alguma violação à sua integridade, à sua honra, enfim. Por exemplo, dados médicos, dados, biometria facial, isso está na legislação específica. Então, a biometria facial, seja... Cara, hoje está demais, né? Condomínio hoje para entrar, condomínio, né? Biometria facial. Biometria facial, com reconhecimento, tudo, né? Clube, condomínio, ontem eu estava vendo uma reportagem do Palmeiras lá. Sim, no estádio do Palmeiras. Estádio do no Palmeiras, Allianz Parque, biometria, exatamente. Inclusive, e aí como sistema de segurança para poder inibir o torcedor que já foi flagrado fazendo alguma coisa errada, não é isso? Aí eu trago o conceito de sensibilidade, né? Dados sensíveis. Aí aproveitando da biometria, mas eu também vou explicar em relação a outros dados sensíveis. Em relação à biometria facial, o caso do Allianz Parque, ele faz também uma comunicação para verificar se existe algum procurado pela justiça, ou seja, existe uma comunicação entre dois dados da Secretaria de Justiça. De dados da Secretaria da Justiça. Então, vamos supor, o que acontece? A biometria facial, ela não é 100% segura. Ela existe o que a gente chama de falso positivo. É identificar uma pessoa de forma equivocada. Apesar de nossos traços serem únicos, e aí também a razão da sensibilidade, tipo, se tiver algum vazamento de dados, nossos dados poderão ser utilizados de forma indevida. Por exemplo, hoje, para a gente acessar grande parte dos bancos, a gente usa a biometria, seja facial ou digital. Digital, para acessar. Então, um vazamento dessa informação, o fraudador consegue acessar, teoricamente, seus dados bancários ou até mesmo sua conta. Bancários. Aí é o risco da sensibilidade dos dados. Então, essa é uma das razões desses dados precisarem de um cuidado maior. E por isso que a lei separou, né? Colocou ele como os dados sensíveis. Na verdade. Dados sensíveis, por isso que a legislação trouxe a legislação, tanto brasileira, europeia, enfim, praticamente de todo mundo, ela tem essa sensibilidade. Esse cuidado, né? E não é só a biometria que a gente está falando, né? Existem outras coisas que podem excluir você ou te colocar à margem da sociedade, né? Como, por exemplo, orientação sexual, orientação política, religiosa. Exatamente. Conta pra gente. Sem dúvida. Orientação sexual, sindicatos, orientação política, dados médicos, por exemplo. Você imagina que a sua doença só precisa ser informada para você e para o seu médico, para tratar você. Ninguém mais fora daquela relação de confiança entre o titular e o médico precisa saber se tem alguma doença. Por quê? Porque uma doença pode gerar, por exemplo, um afastamento social, dependendo do tipo da doença. Não tem dúvida. E isso é um impacto negativo. Ou até mesmo para você, por exemplo, uma procura por um emprego. Uma dificuldade para procurar um emprego. Por exemplo, na celebração de um contrato de seguro. Por exemplo, imagina você quer trocar de plano de saúde. E aí o seu plano de saúde está caríssimo e você quer botar um plano de saúde mais barato. A seguradora, caso saiba desse risco, desse potencial dado, risco, dessas informações sensíveis, será que ela vai concordar com um valor baixo? Aquele, claro. Então, os dados sensíveis precisam de uma proteção muito grande. A legislação trouxe essa necessidade de proteção maior, porque ela traz um impacto muito severo na vida de uma pessoa, de um titular. E esse cuidado especial pode piorar as sanções, né? Uma vez um vazamento de um dado sensível,
né? Isso pode piorar a sanção da empresa. Sim, sem dúvida. A NPD, quando ela for identificar um possível vazamento, ela vai verificar o grau de risco dessas informações. Volumetria. A NPD ainda não publicou todas as... ela está evoluindo junto com a lei, né? Tá. Ela está evoluindo junto com a lei. Esse ano ela promete. Esse ano ela tem uma agenda... Passou a fase pedagógica dela. Esse ano ela tem uma agenda regulatória super relevante, que precisa ser acompanhada. E a necessidade de adequação vai crescer. Não, e a fiscalização... Não, em virtude da fiscalização mais intensa. Vai, né? E uma questão interessante da NPD, que ela inclusive faz a análise das consequências de um vazamento de dados, né? Daqueles dados ali que a empresa está coletando. Sim. É muito interessante falar sobre essas consequências que a empresa pode estar sofrendo e quais as consequências para a pessoa em relação ao dado dela que está sendo vazado. Isso, inclusive, é uma das questões que a NPD analisa no processo administrativo, né? Uma empresa ela precisa ter muito cuidado com isso, porque espero que não aconteça jamais isso, mas ela pode quebrar, dependendo do tamanho do vazamento de dados. Deixa eu só fazer um adendo, é muito importante, eu estava revendo, Renato, que a gente fala vazamento de dados, a gente pensa em hacker, né? Não. Cara, vazamento de dados se dá para próprios colaboradores dentro da empresa. Sem dúvida. Né? Aquele famoso pendrivezinho colocado ali que baixa o banco de dados. E aquela aí, planilhinha, né? Aquela planilhinha. Você me presta aquela planilhinha lá com aquelas informações do ano passado inteiro. Exatamente. Então, é uma planilhinha. Às vezes, um incidente de segurança ele pode ser pequeno. Por exemplo, um documento, imagina uma atendente para o público, né? Atende ao público, ela deixa lá em cima da mesa dela diversos documentos pessoais, né? Por exemplo, um formulário para preenchimento de cadastro. Você precisa de CPF e precisa de cópia da sua identidade. Tá, se foram 20 pessoas, ela tem dados de 20 pessoas, imagina a cópia de identidade de 20 pessoas. E se ela deixa aqui em cima, algum documento desse some, extravia, por qualquer motivo, não por... esse é um incidente de segurança. Esse é um incidente que pode ser pequeno, consequências gigantescas. Com consequências gigantescas, porque se eu souber que, por exemplo, se eu fui atendido naquele dia e deixei meus dados pessoais e a empresa me ligar e falar, o senhor pode vir aqui de novo para fornecer de novo suas informações? E aí? Eu vou virar para a empresa e falar assim... Como? Por quê? De jeito nenhum. Vocês... Eu já forneci só judicialmente. E uma questão que é muito interessante, que as pessoas pensam que o vazamento de um dado pessoal é apenas de cliente, terceiras pessoas envolvidas, mas inclusive uma questão que eu vi recentemente são pessoas que deixam seus currículos em lojas de shopping e essas lojas compartilham o currículo dessas pessoas com outras lojas. Olha o vazamento de dados. Aquela privacidade, o cuidado com o dado pessoal. Se eu entrego para você esse currículo, eu estou te confiando esse fornecimento dessa informação. Então, é prudente e dentro da legislação que essa informação fique com você. Caso você... Renato, eu tenho mais um contato, infelizmente... você não atende ao perfil da nossa vaga, mas eu tenho aqui outros clientes que precisam que você trabalhe lá. Pode se interessar pelo seu trabalho. Posso compartilhar seus dados? E aí o titular ele consegue ter um controle maior das informações pessoais dele, que estão circulando no mercado, vamos dizer assim, de forma bem simplificada. Então, dentro de tudo que a gente falou, um sistema hoje que inclui desde todos os lugares de tratamento cadastrados, possui um mapeamento de dados, né, que você possa localizar, inclusive, qualquer tipo de incidente, é um sistema que eu estou falando por alto, é um sistema hoje que consegue adequar perfeitamente uma empresa, seja ela pequena, seja ela grande. É fundamental. Eu diria que é fundamental um sistema
que sirva de suporte para a empresa, e aí eu falo empresa, encarregado de dados, né, o DPO, ter essa ferramenta de repositório de informações. Por quê? No dia a dia da empresa é difícil a gente lembrar o que aconteceu ou que foi discutido numa reunião há 1 ano, 3 anos, dependendo da situação, e aí eu trago de volta o exemplo da possibilidade de venda de um copo, por exemplo, no mercado. O que a gente discutiu quando a gente pensou em vender esse copo? Não tem nada. Ninguém vai lembrar. Ninguém vai lembrar. Agora, se a gente criou aquela metodologia, nós discutimos isso, nós iríamos pedir o nome da mãe, mas deixamos de pedir pelo princípio da essencialidade e colocar isso num documento. Documento, a gente, uma ata. O que a gente discutiu? Chegou a fiscalização, olha só, vocês estão vendendo esses copos aqui, mas me mostra aí se houve, tipo, se está dentro da legislação. Ó, nós pensamos isso aqui. De acordo com o artigo XYZ da LGPD, nós discutimos a possibilidade apenas de coleta dessas informações, excluímos outras, então houve um processo interno de discussão para que esse produto fosse colocado no mercado e que dados passassem a ser coletados a partir da venda de um produto. E é assim que as empresas precisam trabalhar. Elas precisam trabalhar com metodologia. Eu quero criar um produto, um serviço, vamos discutir tudo que é possível a gente discutir, vamos colocar numa ferramenta que me dê suporte e eu esqueça isso, tira esse problema da cabeça até algum dia sofrer algum tipo de fiscalização ou algum titular me pedir essa informação. Vamos lá, o que acontece? O titular chegou hoje, bateu na porta da empresa e falou, olha, quero saber como é que vocês estão tratando meus dados. E aí o dono da empresa recebeu, vamos lá, não chegou no dono da empresa, o gerente ou o supervisor da área pegou aquilo e falou assim, manda pro TI. Falou em dados, manda pro TI. O TI vai conseguir, Renato, em 15 dias, como a lei determina, levantar quais são os dados?